Olá, queridos alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Aula 21.1. Basicamente, já estamos acabando. Talvez semana que vem. Na verdade, faltam 9 aulas. Passa muito rápido. Mas o bom é que vocês estão aprendendo, fazendo as suas anotações, tá? E para depois, claro, se preparar para um baita de um concurso público. É isso? Na aula de hoje, nós temos o quê? Joga na tela. Eu tenho a aula 21.1. Cadê? Aí, joga na tela para mim. Vamos lá. Aula 21.1. Iremos falar sobre o ciclo da cassiterita. Depois de 1 hora que chega, né? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver se eu agendei aqui a minha ferramenta. Aí, não, agendei a minha ferramenta. Então, isso significa que eu tenho que, olha, verificar, cadê? Vamos lá. Senhores, observe que, opa, agora sim. Tá aqui. Beleza. Aula 21.1. Na aula de hoje, iremos falar sobre o ciclo da cassiterita. O ciclo da cassiterita. A descoberta da cassiterita. A descoberta da cassiterita. Aí eu tenho a garimpagem manual, isso, e o garimpo do Bom Futuro. Ok? Isso, vamos lá. Beleza, garoto? Então, na aula de hoje, podemos ver. Acho que vocês viram que estava tendo um pequeno ruído de microfonia, mas já foi tudo resolvido. Bom, na aula de hoje, então, eu falarei sobre o surgimento da cassiterita, o ciclo. Rondônia, ela é vista como vários ciclos econômicos. Eu tenho o ciclo da borracha, o ciclo da cassiterita, o ciclo do ouro e o ciclo da agricultura. Olha, eu acabei de falar temas de concurso. Quando se fala ciclos econômicos, olha só, quando eu falo ciclos econômicos, é porque Rondônia passou por isso. Ciclo da borracha, vamos lá. Borracha, cassiterita, ouro e agricultura. Nunca esqueça. E depois tivemos o ciclo das usinas. O ciclo hídrico, né? Na aula de hoje, então, irei abordar sobre como foi que se deu a descoberta da cassiterita no nosso estado, a garimpagem manual desse processo e logo também falaremos sobre o garimpo do Bom Futuro. A habilidade da sua aula está aí acompanhando e aí eu começo trazendo, inclusive, alguns recortes de revista daquela época. Revistas essas que vão corroborar com a nossa explicação. Então, diz o seguinte, veja aí, aluno, a descoberta da cassiterita. Mas, professor, o que vinha a ser a cassiterita? Está aqui. Eu trouxe aqui, entre parênteses, é o minério de estanho. Você vai ver o que é feito com esse minério. Como é que a cassiterita é a matéria-prima, que acaba indo para o processo industrial que vai gerar outros derivados, tá bom? Vejam, a descoberta, então, da cassiterita, ela se deu em 1952. E quem foi, professor? Foi através do engenheiro Frederico Roupen, que, olha só, ter contato com essa matéria-prima, ele acabou enviando pequenas amostras para o Rio de Janeiro para saber o teor desse mineral, né? Desse minério, dessa matéria-prima. Professor, o que é saber o teor? É saber se aquele minério fosse de alta ou de baixa ou de média qualidade. É isso. Quando você que é geólogo, o cara que mexe com, que estuda sobre as rochas e minérios, quando ele, vem para mim aqui, quando ele descobre um feito, deixa eu ficar aqui, aqui nesse caso, em específico, é uma extração manual. Quando o cara, ele é geólogo, como eu estava falando, o cara que trabalha com rochas, com minérios,
e ele pega uma pequena amostra, ele vai procurar saber a qualidade dessa rocha, dessa matéria-prima, se é de alto, médio ou de baixo potencial. Ah, se for de baixo, mas não deixa de ser um minério. Agora, se for de alta potência, aí o mercado internacional acaba abrindo espaço e vai gerar recurso. E para isso também vai ter que gerar tudo isso através de um impacto ambiental que vai ser gerado também na exploração dessa matéria-prima. Então, o Frederico Hopper, ele descobre, ele pega uma pequena amostra, o grande centro na época ainda era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, somente depois, isso em 52, somente a partir de 61 é que é criado Brasília, aí é transferida a capital do Rio para Brasília. Mas até então, o grande centro econômico, de pesquisa, social e cultural ainda era o Rio de Janeiro. Então, leva para o Rio, se descobre esse teor. Opa! Viu aí? O ciclo da borracha é lá na década de 30. Da cassiterita, na década de 50. Do ouro, década de 70. E da agricultura, na década de 80. E as usinas, já no século 21. Tá bom? Para você ficar atento aí. Continua no quadro, vamos lá. Na sequência, isso. Tá bem, não tá destreinado não, tá bem, tá bem. Olha aí, aluno, a cassiterita, ela vai ter grande aceitação no mercado nacional e principalmente no mercado internacional. Compreende-se? Então, começava a imprimir o desenvolvimento de alguns setores, dando aí uma nova dimensão econômica para o recente criado Território Federal do Guaporé, 1943. Lembrando? A cassiterita vai ser descoberta em 1952. Em 56, é Território Federal de Rondônia. Viu aí? E eu trago também algumas imagens dessa extração que acaba sendo manual. Vejam, senhores, são vários homens que vocês estão observando aqui. Eles basicamente estão furando a rocha através de uma broca. Isso é manual, tá? Vai furando, vai furando, vai furando. Em alguns casos, eles acabam colocando uma banana de dinamite, e aí coloca aqui dentro e pá, explode aquela pedra. E dentro ali você vai conseguir encontrar a matéria-prima. Observe também aqui, utilizando muito a marreta para inserir, então, para quebrar essas rochas. Rochas enormes. Nossa, professor, o trabalho, então, era difícil. Exatamente, era muito difícil. Mas, na verdade, quem acaba ganhando é quem está na ponta. Porque esse trabalhador aqui, esses trabalhadores, que é a ponta do empreendimento, todo o sacrifício, todo o esforço é com eles. Mas lá na ponta que vai ganhar é o atravessador. É o mercado, né? É o mercado. Olha aí a cassiterita. Na década de 70, aí, e eu falei para vocês na aula passada, lá atrás, agora há pouco, na década de 70 eu tive o ouro, né? O ouro dentro do ciclo econômico. A região passou a receber um grande contingente populacional em consequência da exploração do minério. Me joga na tela. E isso, isso é fato. Esse aqui que vocês estão vendo é o minério da cassiterita. Professor, por que a região vai receber esse contingente? Porque é uma área de garimpo. Quando as pessoas ficam sabendo que em determinada região, lugar, está dando alguns recursos minerais que você tem que extrair, na verdade, da natureza, ali vai uma galera, na verdade, para poder ganhar uma vida fácil. Fácil em tempo. Vocês viram como é que é a extração. É muito, muito trabalhoso. Tá? E aí acaba virando um aglomerado de gente, mas paralelo também vai gente para vender roupa, para vender bebida, gente que vai oferecer lazer à noite. Então, começa a viver numa cidade, começa a ser construída uma cidade. Em prol do quê?
da área de garimpo. E isso se diz na área do garimpo da cassiterita, tá? E o garimpo de terra firme, que é o ouro, e também, no caso, do madeira. Então, aqui nós temos a matéria-prima que passa agora por um processo que vai gerar alguns derivados, tá bom? E olha que uma pedra pequena, ela é bem pesada, para você ter uma ideia. Continua no quadro, vamos lá. Então, na década de 70, beleza. Olha aí, eu não falei sobre os derivados? Vamos lá. O Brasil, ele tinha uma necessidade do minério para atender as indústrias nacionais, especificamente a de Rondônia, né? Rondônia, então, ela passa a surgir como a principal fonte produtora da matéria-prima. E aí se vende para o mercado tanto nacional, e quem tem mais cacique, mais dinheiro, acaba vendendo para o mercado internacional. Aí eu te mostro, aluno, o estânio proveniente da cassiterita é um mineral bastante abundante no Brasil, tá certo? Está associado à produção de chapas de aço e ligas metálicas. Muito utilizado na fabricação de alimentos enlatados, ou as latas, assim como também das bebidas. Aí, por exemplo, aluno, você que gosta de tomar aquela Coca-Cola, aquele refrigerante em latinha, olha aí, do que é feito o recipiente. A latinha de refrigerante, ela é feita do estânio, que é descendente da cassiterita. Claro que a cassiterita que vira estânio com algumas ligas vai acabar criando, então, essa ferramenta. Vem para mim. O mesmo eu posso dizer para você o seguinte: professor, eu tenho aí uma pepita de ouro de 15 gramas. Eu quero fazer um cordão de ouro. Tá. Tu não vai pegar o cara pega a pepita, que ela vem em forma de pedrinha, ou então a questão dos grãos. Você junta os grãos, coloca ali o azogue, né? Vai misturar, vai juntar. Aí você queima até sair o azogue, vai ficar a matéria-prima perfeita. Então, digamos que eu tenho aí 15 gramas de ouro. Aí eu quero fazer um cordão. Tu não vai fazer um cordão só com ouro, porque vai entrar uma outra substância, um outro minério, que é a prata, que para o Eurípides ele fala que é a liga. Então eu tenho que ter uma liga nesse minério. E aí ele 15 gramas, eu coloco então aí 2 ou 3 gramas de prata. O teu cordão já não tem 15 gramas de ouro. Mas no final vai ter, porque entrou 3 de prata. Ou seja, 3 irão sair. Para onde é que vai? Para o meu bolso não vai. Fica aí a suspeita. Mas no final o teu cordão vai ter 15 gramas de ouro, tá certo? Só que para poder fazer o cordão, eu tenho que ter essa liga, que é chamado. E aí, tudo bem, é um cordão de ouro. Mas se eu tenho mais prata do que o ouro, aí eu já vou ter já o ouro 16 quilates, 12 quilates. 18, eu tenho mais ouro do que liga. Então, é nesse sentido que você vai ver que quando o cordão ele é muito forte, tem muito ouro, então acaba ficando até frágil e ele quebra com facilidade. Agora, quando tem poucas ligas, aí pensar que não, ou então até mais ligas, ele fica mais resistente. A mesma coisa é a questão do estânio. A lata de conserva, a lata de sardinha, a lata de qualquer alimento enlatado. Tá aí, ó. Por onde é que vai o estânio? E, professor, então é por isso que tem pessoas que vivem catando latinhas. Garoto, porque essas latinhas aqui, ó, cadê? Deixa eu me situar. Pronto. Ó, essas latinhas aqui que vocês estão vendo, quando o cara ele fica catando nos lixos, ou então nos festivais, juntando ali um saco, que é o alumínio, né? Vai dar um bom dinheiro. Aí esse aqui acaba voltando para a fábrica, que vai acabar reciclando esse material. Países de primeiro mundo acabam reciclando, porque aqui foi uma matéria-prima já utilizada nas fábricas, agora está voltando, e aí vai passar por um processo de limpeza,
vai entrar no processo de decomposição, aí entra novamente a liga, pensa que não, novamente a fabricação de enlatados. Fechou? Continua no quadro. Vamos lá. Na sequência, eu tenho aqui, mesmo sendo explorado de forma, olha aí, rudimentar, precária, ultrapassada, a cassiterita ela respondia por mais de 50% da produção do nosso país. Caramba, professor, o que o senhor está falando é uma coisa inédita. Não, não é. Veja só, a nossa cassiterita, ela era responsável pela produção de 50% de todo o Brasil. E o grande centro produtor era onde? Rondônia. Foi o garimpo que mais se destacou, foi o famoso garimpo do Bom Futuro. E onde é que fica, professor? Aqui em Ariquemes, bem pertinho. Você saindo de Porto Velho, sentido Cuiabá, quando você passar em Ariquemes, fica do lado direito, você entra, vai ter ali nas terras do Jerico, né, Alta Floresta, para aquela região, Alta Floresta. E ali, nós fizemos inclusive uma reportagem que daqui a pouco... Perdão, é Alto Paraíso. Alta Floresta é para Costa Marques. Alta Floresta fica para rumo de Costa Marques. É Alto Paraíso, que é a terra dos jiricos. Inclusive tem a competição dos jiricos, né? Então, tudo bem. Tudo isso é aqui em Ariquemes. E um detalhe, tá? O meu pai trabalhou aqui, ó. Minha mãe, quando estava grávida, eu estava na barriga da minha mãe, meu pai morava em Bom Futuro, acabou pegando uma carona, veio a Porto Velho, e aqui ela foi dar à luz essa belezura aqui que surgiu. Certinho? Olha aí. Então, vejamos, na década de 50, foi descoberto os primeiros aluviões, fagulhos. Em 55, o senhor Joaquim Rocha, é ele que vai descobrir a cassiterita no rio Machadinho. De 58 a 70, a economia estava voltada para a produção da cassiterita, de forma literalmente manual. A mineração localizava-se nos rios Machado, Machadinho, Jamari e também Candeias. Vem para mim? Aí o seguinte, claro, essas eram as localizações. Agora é o seguinte, eu vou deixar um documentário para vocês assistirem, que vai falar justamente sobre o garimpo do Bom Futuro. Aperta o play aí, vamos lá. Apertou o play e começa. Ok? Olha aí. Travou ali a tecla do play. Pronto. Bom, enquanto isso, preparando o nosso documentário aí, o garimpo do Bom Futuro. Foi uma filmagem que nós fizemos naquela área para trazer para vocês como que era todo esse processo do garimpo, tá bom? E aí foi uma coisa assim, bem interessante. Eu nunca tinha entrado no Bom Futuro, já tinha ouvido falar bastante desse garimpo, mas eu fui até o ambiente, conheci todo o processo, toda a estrutura que foi montada e todo o contexto histórico que ali se tem, né? Por isso que vamos trazer para vocês esse pequeno documentário. Aperta o play, pode apertar o play, vamos lá. No ano de 1943, a economia do território federal do Guaporé girava em torno da extração da borracha. Boa parte dos seus habitantes do antigo território viviam direta ou indiretamente da folha de pagamento da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A cassiterita, ela foi descoberta no ano de 1955, nas terras do senhor Joaquim Rocha, um seringalista do rio Machado. Em 1955, o engenheiro Frederico Hoppen enviou a amostra para o Rio de Janeiro, onde comprovou o seu teor e com grande aceitação no mercado internacional. Em 1956, o seringalista Joaquim Rocha iniciou a exploração em suas terras.
seguido aí por outro seringalista, o senhor Moacir Mota. Os dois foram até 1959 os únicos a explorarem a cassiterita em Rondônia. A cassiterita é a matéria-prima para a produção do estânio. É relativamente rara na natureza e sendo usado crescentemente na indústria. Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a cassiterita respondia por mais de 50% da produção do país. O grande centro produtor de Rondônia foi o garimpo do Bom Futuro, situado na região de Ariquemes. Aí sim, perceberam a dimensão do espaço? O nosso drone acabou pegando ali uma área bem extensa de todo o garimpo do Bom Futuro. Talvez vocês viram aquele lago bem bonito, olha a água azulzinha. Não, ali são químicas que acabam saindo dessa decomposição da matéria-prima, que ou torna a água bem limpa, azulada e etc. Só que existe química naquela água. E vocês viram também caçambas e mais caçambas, lotada de terra, de pedra. Ela leva para o triturador, que acaba triturando tudo bonitinho ali para poder chegar até a matéria-prima principal, que é a cassiterita. Tá? Então, é um ambiente sim, bem grande, é uma área de garimpo mesmo. Também uma forma como você chega ali, naquela extração de minério, também da cassiterita, em regiões ali de Minas Gerais. Você vê caçambas trabalhando 24 horas ali, direto mesmo. Então, o Garimpo do Bom Futuro foi uma experiência que nós passamos, fizemos esse documentário dentro daquela área, para mostrar para você, aluno, que Rondônia é uma terra muito rica, não somente do minério. Isso nós estamos falando do minério da cassiterita. Eu tenho também o minério do diamante, eu tenho também o minério do ouro, tá? E fora outros minérios que estão aí circulando. E além da fauna e da flora, que é bem rico também. Mas, especificamente, nossa aula vai ser para a descoberta da cassiterita. E aí eu falei quem foi que descobriu, quem levou suas amostras para o Rio de Janeiro, descobriu o teor, a potencialidade, e também o senhor Moacir Frota, que acabou tendo ali, o Rocha, né? Acabou tendo descoberto ali no rio Machadinho, tá bom? Bom, na sequência, aí eu tenho aí. Vamos agora para os períodos do ciclo da cassiterita. Primeiro que eu terei um forte contingente de imigrantes, eu já falei, aonde se tem a descoberta de um determinado minério, metal, os caras vão para lá. E ali pensar que não, o que era um local vazio, acaba se tornando uma população intensa, aonde chega também ali o comércio, a venda de alimentos, de bebidas, de festa, até mesmo prostituição acaba chegando. Por quê? É um local afastado, o garimpeiro ali vai querer também ter o seu lazer, e o detalhe, hein? O dinheiro que vai circular ali é o próprio metal. No garimpo é o ouro, para ter uma ideia. Veja, ocupava 50% da PEA, de toda a produção do Estado. O trabalho ele era braçal, na extração do minério. E um detalhe, você pagava pouco com isso. Mas era um garimpo. Esse pouco para a época, vai ver quanto era o valor. Talvez não correspondia ao trabalho que se tinha na extração. Claro que, como eu falei, ali começa a surgir o comércio, intensifica. No ano de 1962, a extração chegava a 50% da produção nacional. 10 anos depois, quando é descoberto. Certinho?
Professor, quer dizer então que o estado de Rondônia, ele acabou se destacando. Sim. Isso em 62. O território federal do Guaporé já era território federal de Rondônia. Vai ter uma ideia. E com isso, valeu a pena então, né? Nós estamos no segundo ciclo econômico. Tá. Primeiro ciclo é o quê? Da borracha. Certinho? Segundo ciclo é de quem? Da cassiterita. Certinho? Terceiro ciclo é de quem? Do ouro. Década de 70. Quarto ciclo é de quem? Da agricultura. Tá? E muito se fala que o quinto ciclo é só das usinas. Então, o estado de Rondônia, periodicamente, acaba tendo descobertas de situações que o levam como destaque nacional. Olha aí, o cara quebrando a rocha na talhadeira e na marreta. E para o cara manusear essas ferramentas, tem que ter um certo porte físico. Eu tenho dessa de trabalhar também com uniforme. Não, é uma coisa bem rústica mesmo. Aqui o cara não tem capacete para se proteger, o cara não tem óculos, ele está furando aqui, de repente uma pedra dessa voa e pega no olho, já era. E até mesmo um uniforme. Luva, não. A coisa aí era tensa mesmo. A descoberta do minério vai atrair milhares de imigrantes vindo aí de vários estados do Brasil, o Nordeste principalmente, constituindo-se uma mão de obra numerosa para trabalhar na exploração do metal. Então, assim, emprego não era emprego, era serviço. O cara ia para lá e tinha que se sacrificar mesmo. Não ganhava lá essas coisas, mas também dava para se manter. Se você for analisar os problemas da época, vai ter um entendimento legal. Mas as pessoas que se aventuraram estavam aptas a quererem sair ou da dívida, ou do desemprego, ou de qualquer coisa. Então o cara acaba indo. É aquela coisa, né? O cara não tem emprego, já tem um garimpo ali, ele vai embora. Mesmo se não souber garimpar. Mas é uma forma de procurar saber trabalhar. O trabalho que os mineradores tinham de retirar a cassiterita do solo era totalmente manual e de forma bem rudimentar. E aí, claro, a Amazônia acaba entrando num cenário nacional. Para quê? Essa descoberta. Paralelo a isso, observe essa imagem. Aí, os caras vão dizer, olha só o impacto ambiental que foi gerado. As pedrinhas pretas da fortuna. E uma pedrinha preta, ela era muito, muito, muito pesada. Você pega assim, uma pedra 10 por 10 ou 5 por 5, ela é pesada, que é a cassiterita. Eu tenho algumas lá em casa, e até trazer para mostrar, mas mostrando, você não ia sentir esse peso. Então, dependendo do local aonde ela é descoberta, vai ter isso daí, ó, o impacto ambiental a gerar. E é claro que numa aula sobre o ouro, eu também irei mostrar a Serra Pelada, antes e agora. O impacto que foi causado pela extração do ouro da Serra Pelada. Certinho? Os mineradores cavam em grupos ou isoladamente. E acabavam sendo explorados por grupos que formavam uma verdadeira máfia da garimpagem. Como assim, professor? O cara chega ali, ele encontra a melhor área, ele vai dizer que é dele. E quem quiser trabalhar naquela área vai ter que pagar. Aí começa a haver a máfia da terra. Imagine aí que esses 3 jovens vão querer levar uma lembrança do garimpo que eles estão trabalhando. Um bom futuro. Uma camisa, por exemplo.
Isso já é comércio. O cara que foi para lá já foi com essa intenção. Ó, vou levar uma lembrança que eu estive aqui. Tem gente que até hoje guarda, sabia? Uma lembrança daquela área. Mas assim, é a sobrevivência. Hoje no Pará, ali naquela região de Santarém, Itaituba, nós temos várias áreas de garimpo. E muita gente que sai do norte, do nordeste, eu falo do norte, de Roraima, do Amazonas, indo para aquelas áreas de garimpar, eles estão indo em busca de melhoria, para ver se dá um up na vida deles. É isso. Tá? Olha lá. Os mineradores, eles eram submetidos a duras condições de vida e remuneração extremamente baixa. Quando se fala extremamente baixa, já estava preso ali, não dava nem para pagar o que consumia. Dependendo do que você consumia bastante, né? Às vezes o cara está indo para lá para mandar dinheiro para a família. Como é que ele manda? Tem que trabalhar uma semana, um mês, juntando para depois enviar. O minério garimpado era vendido na boca do garimpo. Aí tem outro problema. Tem gente que já vai comprar esse minério, porque imagina, eu vou para lá, eu garimpo. Para eu vir até a cidade vender, é um preço. E da cidade para os grandes centros, é um outro preço. Então, acaba que o cara comprava ali mesmo. Se o cara fosse para a cidade, ele ia pagar dinheiro, ele ia pagar para poder ir. Ia gastar mais ainda. Então, se vende na famosa boca do garimpo, e o cara que compra na boca vai vender em outro canto. Vai comprar um preço mais acessível. Tá? Para os grupos de garimpeiros que detinham o controle daquela região. Então, ao comprar no próprio ambiente de garimpagem, que é o chamado de boca, você economiza. Então, eu tenho um investimento aí. Eu sou o Lorismar. Eu vou lá num garimpo. Eu quero comprar o ouro. Eu vou direto na boca, no próprio local. Tá quanta grama? Tá X, eu pago. Eu tenho que ter um bom dinheiro. Claro que também eu tenho que ter uma boa segurança. Porque tudo que acaba saltando aos olhos do ser humano é a cobiça. Aí o cara vai matar, vai te roubar, enfim, é muito, muito perigoso. Em 69 foi criado o DNPN para regulamentar a exploração da cassiterita. A criação da província estanífera de Rondônia, aí eu tenho aqui o Acre, Amazonas e Mato Grosso, aquelas regiões. Em 68, a BR-029 foi consolidada e chamada de hoje de BR-364. A portaria ministerial de 1970 proibia a garimpagem manual. A desativação da garimpagem manual ocorreu no dia 31 de março de 1971. Olha aí, o ano que eu nasci. Março. Segundo período do ciclo da cassiterita agora. Através dessa portaria, vai causar sérios problemas, vindo aí a falência dos comércios e o aumento do desemprego, quando eles buscam regulamentar. No final da década de 70, Rondônia passou a ser o maior produtor de cassiterita. Olha aí, 67% da exportação. 67%. Ok? Grupos econômicos transnacionais, Brumadinhos, Braskem, Paranapanema e Best. Esses são os grupos que irão atuar dentro da garimpagem da cassiterita. Em 83, Rondônia vai perder a colocação de maior produtor para Presidente Figueiredo do Amazonas. Lembrando que nós fomos destaque. Talvez vocês já ouviram falar sobre Brumadinho. Pois é, aquela empresa, aquela região que acaba acontecendo aquele episódio lá em Minas Gerais. Em 1987, com o garimpo do Bom Futuro, Rondônia volta a ser o maior produtor. Isso já em 87. Certo?
Antes, tinha perdido aqui para Figueiredo, em 83. E aí, em 87, com o Bom Futuro, Rondônia volta a ser o primeiro maior produtor do Brasil. Hoje, o maior produtor é o Amazonas. Em 1990, foi criado a Embessa, que era uma empresa brasileira de estanho. Então, começa a ser criado empresas para poder explorar regulamentadamente esses minérios. A cassiterita era a matéria-prima para a produção do estanho, relativamente rara na natureza, muito utilizado na indústria. Como mostrei para vocês, as latinhas, né? As latinhas. Veja aí. Os derivados da cassiterita. Ela é derivada do granito, inclui aí columbita tantalita, hidrocolumbita, minorulitilo, ilmenita, óxido de ferro, magnetita, zircão, afenífero e oframita. Viu aí? Toda uma composição desse derivado. O que pode ser feito com a cassiterita? O estânio é um metal fornecido principalmente da cassiterita. Ele é útil na fabricação de latas de conserva, na obtenção do bronze, usado em escultura e nos cimos. E também em refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores e solda. Tudo isso aí vindo da cassiterita. Qual o metal obtido da cassiterita? É o dióxido natural, e principalmente o minério de estânio. Está aqui a fórmula química, né? De cor cinza, preta, vermelha, marrom, branca e também amarela, ocorrendo na forma de cristais tetragonais. O nome provém do grego cassitero, ou estânio. Pelo latim, cassiterum, e francês, cassiterite. Aí, qual o valor da cassiterita? De acordo com a fonte de 2011, cada quilo da cassiterita vai ser vendido por R$18. E seria revendido no mercado negro em São Paulo no preço de R$23. Aí começa a travessia. Mercado negro, de acordo com o Instituto Brasileiro, o IBRAM, o elevado valor da cassiterita do mercado pode ser um dos fatores que atrai a organização criminosa. É umas pedras dessa que eu tenho em casa. De acordo com a agência MF Rural, o preço da cassiterita em Ariquemes, Rondônia, em 2019, estava R$ 34,00 o quilo. E ela é pesada. O diretor André Reis informou que cada tonelada do minério vale, em média, cada tonelada, $25 mil, quase R$50 mil. E aí, o choque do garimpo. Amazônia em trânsito, o choque do garimpo. Termino essa aula com essa imagem, pelo impacto que vai ser gerado com a garimpagem, tá bom? Mas não acabou não. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu retorno para fazer aquela revisão de 5 minutos, não sai daí, é muito rápido, não dá nem tempo de você tomar um café, de você puxar o ar e muito bem tomar uma água. Já estou de volta. Tchau, tchau.